Voltamos já para lembrar você de passar lá na Crescer Vacinas. Nós, mamães, sempre colocamos os nossos filhos em primeiro lugar, é claro. Então, eles estão bebezinhos, a gente vai lá, cumpre todo aquele calendário, mas muitas vezes acaba esquecendo da gente, às vezes do filho adolescente. Nós entrevistamos aqui o Dr. Roberto, maravilhoso, que lembrou para as mamães de adolescentes que sim, eles também precisam ter a caderneta de vacinação em dia. E sim, nós adultos também. Muitas vezes a gente se preocupa quando criança e quando a gente atinge a fase adulta, acaba esquecendo de vacinar. Por isso que a Crescer Vacinas é proteção para todas as idades. Tem Crescer Vacinas aqui, tem Parnaíba, tem Picos também. Todas as vacinas são aceluladas, ou seja, elas não dão tanta reação assim e com a mesma eficiência. Sabe o que é melhor? Todos aqueles aparelhinhos que enganam o estímulo da picadinha, você encontra tudo lá com as mãozinhas de fada de todas as meninas da equipe da Crescer. Passa lá para deixar toda a sua família protegida, porque a Crescer Vacinas é proteção para todas as idades. Voltamos então com o nosso papo sobre suicídio. A gente estava falando aqui com a mãezinha, com a Lady Nalva, sobre as pessoas que chegam fazendo perguntas que muitas vezes elas querem, dizem que não, vou lá fazer uma visita, vou ajudar, e aí quando chega elas querem ficar instigando, mas por que foi, como foi? A gente estava falando sobre isso, como isso muitas vezes acaba fazendo com que a dor fique ainda maior, mãe, é isso? É isso, né? Acho que a abordagem mais adequada é o abraço, né? Seria minha próxima pergunta. O que fazer? Como agir? É verdade. O abraço, ele muito traz essa ideia do não julgamento, né? De ser acolhida, de ser acolhida, né? Eu acho que é muito importante a forma como você aborda, porque se tem uma coisa que a gente também não vai dar conta de responder, são os motivos pelos quais a pessoa tirou a própria vida. Não dá pra gente medir, saber exatamente onde foi, qual foi o ponto. Claro que a gente sabe dessa questão do gatilho, né? Que foi o ponto ali que culminou, mas isso é muito complexo e é de muita responsabilidade. Então, quebra muito, a gente precisa quebrar esse tabu dessa questão da culpabilização, do motivo, né? E as pessoas têm esse interesse. E isso vai muito da questão da falta de informação. Às vezes você tem um conhecimento muito superficial sobre isso, e quando você realmente vai buscar esse conhecimento, hoje ele é muito acessível a todo mundo, você vai ver que tem muitas orientações dessa abordagem, de como acolher família, de como ajudar nesse momento, né? E a escuta atenta, deixar que a pessoa fale se ela tiver vontade de falar. Ou se ela não quiser falar. Ou se ela não quiser falar. Se ela quiser só chorar. Né? Porque se você tem curiosidade, saber as causas disso, o motivo, leia que você vai ver que lá existem várias orientações para isso, porque eu, enquanto mãe, também não sabia, não sei do que levou mesmo, porque se eu soubesse eu teria, né, buscado ajuda, né, buscado... Aonde foi que a senhora buscou ajuda? Que a senhora disse assim, olha, isso aqui foi o que me fez renascer das cinzas. Bom, na espiritualidade, né, é um fator bastante significativo, na informação para conhecer o fenômeno, a causa disso, a seriedade, o nível de complexidade dele, né? Fundei um grupo chamado Vida que Segue, que é o grupo de pais enlutados. Adotei uma bebezinha também para ressignificar meu lar e ter a decisão mesmo de continuar, de seguir a vida. Então foi buscando apoio nas pessoas, em grupos. Por exemplo, no meu condomínio existem pessoas que me deram muito apoio, né? Foram bem importantes para me acolher e buscar nessas pessoas que realmente traziam... Que estão realmente querendo ajudar, né? Que realmente tinha esse lado humano, de querer mais acolher, entender muito mais a minha dor, sentir a minha dor, olhar o meu lado, do que estar buscando realmente os motivos, porque de fato isso não vai trazer minha filha de volta, né? Então, quem ficou, que vai ficar com essa ferida, que vai precisar de muito apoio das pessoas, né? Isso que é o mais importante. Nada que você especule vai ajudar a trazer a pessoa de volta. Ao contrário, mexe muito mais com a
nossa ferida. E acaba doendo ainda mais, né? Eu sempre ouvi alguns comentários assim, que as pessoas falam, nossa, aqui em Teresina tá mais do que em todos os lugares. Aqui no Piauí a gente ouve falar muito mais disso, o índice está muito mais alarmante, é porque muita coisa não é noticiada. Existe alguma coisa que vocês identifiquem? Por que esses índices são mais altos aqui na nossa capital? Você sabe, doutora? Esses índices, eles estão aumentando não só aqui em Teresina, mas no Brasil, no mundo, essas taxas de mortalidade por suicídio, elas têm crescendo, elas vêm crescendo muito. Mas sim, a gente nota realmente a presença mais intensa disso acontecendo, já que a gente está falando da nossa cidade, né? O que a gente pode perceber? A gente tem uma cultura de muita pressão. Desde muito cedo, nossos jovens, crianças, adolescentes, elas são criadas dentro de um contexto de muita cobrança. De você vive para passar na prova, você vive para passar no Enem, você vive para conseguir um emprego, para você casar, para você ter filho. É como se a gente sempre vivesse com um objetivo que acaba lhe pressionando, lhe cobrando, e muitas vezes você não conseguir, você se torna um fracassado, você se torna um incapaz. E tudo isso gera uma pressão muito grande na pessoa, um sentimento de muita cobrança, de não se encaixar dentro dessa realidade. Então, assim, isso é um dos fatores, né? Eu não posso dizer que isso é determinante, porque isso existe em vários outros lugares também. Mas aqui, na nossa sociedade, a gente vê essa presença dessa vida acelerada, dessa vida em busca sempre de algo. A gente é como se as crianças e adolescentes não pudessem viver mais hoje, por exemplo, brincando. Eles têm menos tempo para brincar, eles estão muito em aula, esporte, aula de inglês, eles têm pouco tempo com a família, uma vida mais corrida. Então, assim, é uma série de fatores do nosso contexto social que pode, sim, ajudar a aumentar esse contexto, pode-se dizer assim. Essa pressão, Essa né, pressão. Eu já vi também, tipo assim, as pessoas hoje elas estão mais fracas. Antes, todo mundo terminava um namoro e vida que seguia estava de boa. Agora, meu Deus, não posso viver, terminei um namoro, ela não me quer mais, acaba suicidando. Você percebe que existe isso? Você acha que as pessoas estão ficando cada vez mais frágeis? O fato de não lidar com a frustração, né? A criança ela não aprende a se frustrar porque a mãe sempre dá tudo que ela quer, sempre dá do pai, sempre quando eu falo mãe, gente, os pais, né? Pai e mãe sempre dão tudo que eles querem, a criança tem tudo, chegou aos 18 anos, não conseguiu aquilo que ele queria, foi pro mundo, né? Se frustrou, não consigo lidar com isso e aí vou acabar com a minha vida. Tem sentido isso? São inúmeros os teóricos que vão falar dessa questão da falta do saber lidar com seus sentimentos. E isso é muito importante, saber lidar com eles. E quando se está mais jovem, menos ainda. Então, como nós não estamos preparados para essa questão, então termina gerando um fator de um pouco de dificuldade nessa compreensão dos seus sentimentos. Tá? O CVV, ele procura que tenham a compreensão, essas pessoas, que elas possam se perceber, trabalhar os seus sentimentos, se compreender o aqui e agora, o que ele está vivendo, o que ele está sentindo, e que ele possa falar isso de uma forma tranquila, com abertura, que ele encontre uma pessoa que possa lhe acolher. Alguém da rede de apoio, por exemplo, um tio, um primo, um avô, alguém que observa, ele pode ligar também para o CVV para ter informações sobre como ajudar? Ou normalmente ele é voltado para aquela pessoa que tem aquela tendência a suicídio, não? Ele é voltado para a pessoa. É bom que ele ligue para ele mesmo, tá? Entendi. Porque cada um que vai ligar, mesmo se eu ligar para um tio, ligar pelo sobrinho, então quem vai ser atendido, na verdade, é o tio, tá? Entendi. Porque ele vai estar falando do sentimento que ele tem em relação ao sobrinho. Entendi. Tá? Então ele vai ter que falar do sentimento dele. Tá? Essa questão desse apoio, ele precisa muito identificar, porque cada um, a partir do momento que eu vejo uma história de um parente, que ele não está numa boa situação, então quando eu vou abordar o meu sentimento, como é que eu estou ali sentindo naquele momento em relação àquela pessoa. Perfeito, daqui a pouco a gente volta porque eu quero saber sobre as redes sociais e como elas podem influenciar nesse comportamento dos nossos filhotes, tá bom? Fica aqui com a gente, daqui a pouco eu volto porque tem mais Papo Mãe, até já.